Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você for ver esse vídeo. Estou gravando e antes eu queria prestar uma homenagem aos atletas paralímpicos que nesse sábado eles ganharam mais 3 medalhas de ouro, fora as outras medalhas. Temos o total até agora de 23 medalhas, sendo 8 de ouro. Estamos em terceiro lugar, atrás apenas da China e do Reino Unido, na frente dos Estados Unidos. Não tenho o que falar, exemplo, superação, tudo, e com pouco apoio. Inclusive, a televisão, diga-se, a Organizações Globo, só está passando no canal, que não é o primeiro canal deles, do Sport TV, no 538. Antes passavam em 200 canais para ver essas Olimpíadas, que para mim foi um fracasso. As Paralimpíadas, repito, os atletas paralímpicos estão de parabéns. Gente, pegando um pouco como exemplo, eu vi o jogo do Botafogo contra a Fortaleza. Vocês veem como é que são as coisas, né? Analisando friamente, minha opinião, eu pego isso do Botafogo como exemplo para o Vasco, tá? Exemplo, lição, o que vocês quiserem classificar. Ano passado o Botafogo para mim não foi campeão pelo simples fato do Luiz Castro, treinador português, ter metido o pé. E aí o Botafogo ficou naquela troca de treinadores até acertar e acabou perdendo um título no qual estava caindo na mão com 13 pontos na frente. Hoje o Botafogo começa o campeonato e continua com o mesmo treinador, Arthur Jorge. Aí vocês veem, né? O nome disso é planejamento, contratando jogadores com dinheiro, obviamente, no bilionário lá do John Textor. E as coisas começando a dar certo. Estão liderando, ganharam do Fortaleza de 2-0. Aí os caras criticam o Fortaleza, dizendo assim, não, mas o Fortaleza jogou lá atrás. Eles mesmos entram em contradição. Confesso a vocês que eu não vi o jogo do Fortaleza, mas se o Fortaleza, dos 20 clubes, era o líder e o último colocado em posse de bola, é porque eles jogam assim. Lógico, tentaram o gol no final, no contra-ataque, o Botafogo foi e fez 2-0. E por que eu falo isso? Porque nós, olhando para o Vasco, vocês veem, Rafael Paiva entrou tendo que trocar o pneu com o carro andando. E para mim, sinceramente, faz excelente trabalho. Se ele perde amanhã contra o Vitória no Barradão às 18h30, por sinal só vai passar no Premier, vai chover um monte de críticas. Mas é um cara peitudo, que não dá ouvido a coisas externas. O rapaz se mostrou competente, inteligente, seu valor, e teve peito sim, o que praticamente ninguém teria, de tirar o Paê durante o jogo, né? Inclusive alguns idiotas vaiaram o rapaz. Tirou o Paê, botou o chileno Jean David, ou Jean David, não sei. O cara botou ritmo ao jogo, o Vasco foi, empatou e virou o jogo. Ah, porque você estaria aqui falando outra coisa se tivesse vencido. Mentira. Porque se você observar, o Rafael Paiva faz isso sempre. E ele faz uma coisa importante. Ele sempre procura dar rodagem, porque como o elenco é curto, ele quer pegar aquele jogador que ninguém acredita, mas que ele vê valor nele, logicamente, dá treino ao cara e bota ele para rodar no jogo. Amanhã, infelizmente, não teremos o Felipe Coutinho. Eu acho até certo, né? Porque já que ele ficou fora, primeiro por contusão e depois por causa de Covid, para que levar ele para o Barradão, né? Não é um jogo decisivo. Decisivo é contra o Atlético Paranaense na outra semana. Então ele terá mais tempo para descansar. Até porque, depois do jogo contra amanhã o Vitória, e amanhã ainda é 1º de setembro, o Vasco só vai jogar pelo Brasileiro no dia 15 de setembro, contra o Flamengo. Porque o Vasco joga pela Copa do Brasil, se eu não me engano, na terça, dia 11 de setembro. Pode ser que seja 12, mas está marcado a priori para o dia 11 de setembro. E depois ele pega o Flamengo às 18h30 no Maracanã no domingo. Esse tempo deve provavelmente não, esse tempo sem jogos, né? É por causa dos 2 jogos eliminatórios da seleção brasileira. Esta merda, né? Por sinal, falar em seleção, nós tivemos, além do João Davi, que mal chegou, foi chamado para a seleção do Chile, e o nosso jogador Ryan, que
que fez agora recentemente 18 anos, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Então vai ser dada esta parada. Por um lado é bom que você comece a recuperar os jogadores, Felipe Coutinho principalmente. E eu tive observando uma coisa, o Vasco, qualquer time, né? 11 pode jogar e 12 no banco, dando 23. O Vasco relacionou 24. Não sei se ele vai ver alguma coisa de vestiário, não sei se o David realmente já está recuperado da celulite facial, tomara que esteja. E mesmo ele estando recuperado, alguém vai sair do banco, não sei. E mesmo ele estando recuperado, não sei se seria o jogo já para ele entrar de titular, até porque ele teve uma coisa grave, gente, coisa de saúde. Isso não é brincadeira. Então, de repente, eu até preferia mesmo deixar ele fora, botar ele um pouquinho depois e colocar ele contra o Atlético Paranaense. Lembrando que amanhã, Campeonato Brasileiro, tá? O João Vitor pode jogar. Ele está suspenso para o segundo jogo da Copa do Brasil. Então, amanhã o João Vitor joga normal. E o Paulo Henrique, o nosso lateral direito, que estava suspenso da Copa do Brasil, ele também joga amanhã. Então, amanhã teremos o retorno do Paulo Henrique, com certeza. Apesar do belo gol do Punita, mas o titular é o Paulo Henrique. E, gente, sinceramente, o jogo de amanhã não é para entrar mole, nem isso. Mas é para o Vasco entrar muito tranquilo, fazendo seu planejamentozinho, como sempre o Rafael Paiva deixa muito claro. Óbvio que às vezes as coisas não dão certo no primeiro tempo, no segundo, nos dois tempos, ou dá certo nos dois. Futebol não é ciência exata. Então, o Vasco tem que jogar com a cabeça, com calma. O Vitória está na zona do rebaixamento, eles precisam e muito do resultado. E muito. Então a gente tem que jogar no erro deles, no nervosismo deles. Não estou dizendo para a gente ficar com a bunda lá atrás, não. Eu sempre fui contra isso, em qualquer circunstância, eu acho que a gente tem que ocupar o campo de uma maneira que a gente se impressione o adversário, porque todo mundo nos pressiona e a gente faz muito pouco isso. Não é correria, é adiantar a marcação. Eu repito pela mesma vez, jogar com cabeça. Quem precisa dos resultados são eles. Vocês veem, o Atlético Goianiense está em último, acho que com 18 pontos, mas ganhou, estava bem pior. Cuiabá hoje ganhou do Criciúma de virada. Se eu não me engano, foi para 22 pontos. Mesma pontuação do Fluminense, mesma pontuação do Fluminense, não, desculpa. Mesma pontuação do Vitória, mesma pontuação do Corinthians. O Fluminense, que é o primeiro fora, está com 24. O Fluminense joga amanhã no Maracanã contra o São Paulo. E o Flamengo joga com o Corinthians no Itaquerão. O Corinthians desesperado tendo que ganhar. O Corinthians vai pegar a sequência aí foda, vai pegar Flamengo. Eu acho que quando a gente pega Flamengo, pega o Botafogo aqui no Rio, pega o Flamengo em casa, o Botafogo no Rio, pega a outra pedreira aí. Então, eu estou falando isso tudo porque vocês veem como é que as coisas estão muito equilibradas. Durante anos, os últimos anos que eu quero dizer, nós estávamos jogando a primeira divisão e a segunda, preocupados sempre com o adversário, seja ele quem fosse. Porque a gente nunca tinha tranquilidade nos jogos, né? A tranquilidade poderia ser feita durante o jogo. E foram pouquíssimas, mas pouquíssimas vezes. Porque se vocês lembrarem, o jogo que a gente ganhou de 4-1 do São Paulo, que para mim é uma ótima equipe, em São Januário, nós começamos perdendo. Perdemos e conseguimos empatar e ainda virar no finalzinho do primeiro tempo. O resultado foi sendo desenvolvido de acordo com o jogo. Por isso, gente, que eu repito, o Vasco, muito mais sabedor do que eu, que eles estão lá dentro, eles treinam, eles vivem aquilo, eles se conhecem, e eles conhecem futebol muito bem. Eles amanhã, os jogadores, têm que entrar com espírito guerreiro, espírito lutador e jogar com inteligência, com calma, sem afobação. Quem tem que ficar nervoso, quem tem que estar afobado são eles. Jogar muito tranquilo, porque eu acredito muito na vitória, mas tem que ter cabeça. Tem que ter cabeça para poder trazer o resultado. Aí sempre vem falar de escrita, o Vasco está quebrando as escritas, não ganhava do Internacional lá, ganhou lá do Internacional. Porque não ganhava de não sei quem, aí ganhou também.
Agora estão dizendo que o Vasco não ganha do Barradão, só ganhou 2 vezes, como se o Barradão fosse um negócio de 200 anos. A última vitória do Barradão foi em julho de 2017. E o Vasco tinha um time com jogadores, são 7 anos, né? Mas tem jogadores que nem jogam mais. O time, se eu lembrar, era Martin Silva no gol, na lateral direita Madison, eu acho que é esse que está no Atlético Paranaense reserva, Rafael Marques, Jomar e Ramon, que já parou. Acho que o Martin Silva parou e o Ramon parou. Aí vinha depois o Wellington, eu acho que aquele Wellington que depois foi para o Atlético Paranaense, também não sei se parou. Jean e Escudeiro. E na frente, o Thales, falecido, saudoso Thales, que Deus o tenha lá, né? Os gols foram do próprio Thales, o Canu, que era zagueiro lá do Vitória, fez o gol contra, a favor do Vasco, depois fez um a favor. Aí quem desempata é o Thales, e depois quem entra durante o jogo e faz o terceiro e o quarto gols, já depois dos 90, dos 45 do segundo tempo, foram o Paulo Vitor e o Guilherme Costa. Aí eu escutei agora de um canal, ele deu a escalação toda errada, Jesus Cristo. Tudo errado. Aí eu informei para ele qual era o time. Ó, cagou, também foda-se. Ele fica com a informação errada, não que todo mundo possa errar, ao contrário, todo mundo tem o direito de errar sim. Mas eu dei a informação correta, a escalação que eu até decorei aqui de cabeça, e ele deu uma escalação totalmente diferente. Ele não conseguiu acertar um jogador. E essa foi a última vitória. Só que de lá para cá, nesses 7 anos, não houve muitos jogos lá. Porque a gente foi para a Série B, eles foram para a Série B depois, só que depois eles foram para a Série C, aí a gente estava na B, então não foram tantos jogos assim. Há uma diferença de 4 jogos a favor da Vitória. Se eu não estiver enganado, eles têm 24 vitórias sobre a gente, e nós temos 20 vitórias. Mas isso é muito ocasional, é muito do momento, entendeu? A gente não pode chegar lá amanhã e vencer o jogo? Pode. Mas perder e empatar faz parte. Às vezes o time não está bem, vai entrar desconcentrado, como eu estou falando, sem aquela inteligência emocional. Então eu acho que dá para fazer um bom jogo. Gente, é o que eu tinha para dizer para vocês. Fiquem com Deus, Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora e todos os santos e os anjos. Que abençoe-nos e vossas famílias. E sem esquecer, né, de acionar o sininho de notificações, curtir, quem não é inscrito se inscrever, o meu patrocinador de origem, eventos, montadores de estantes, cenários e cenografias. E quem quiser se tornar membro, será um prazer.